Muito bem, queridos, vamos ler capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, do verso 1 até o verso 11. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns queridos têm sempre perguntado qual é a versão que nós estamos usando. É a Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Essa é a versão base para as nossas exposições e estudos bíblicos agora. Muito bem, queridos, na mensagem anterior, que nós ouvimos na segunda-feira passada, o apóstolo Paulo havia encorajado os filipenses a viver de maneira digna do Evangelho. Isso incluía que eles se unissem contra os adversários do Evangelho na cidade de Filipos, os moradores romanos, que eram hostis, os judeus que sempre perseguiram, os falsos mestres judaizantes, que estavam pregando um outro evangelho, e alguns que se consideravam cristãos, mas viviam uma vida de libertinos. Paulo também os exorta a não temer esses adversários, a não ficar com medo deles, mas ficarem firmes na fé em Cristo Jesus. E no texto que nós lemos agora, Paulo aprofunda a exortação que ele fez a respeito da unidade que está aí no verso 27 do capítulo 1, quando ele disse: vocês estejam firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Isso ele disse no capítulo 1, verso 27, e a partir do capítulo 2 ele aprofunda isso. Ele estava muito alegre em saber que a igreja de Filipos tinha muitas virtudes, com certeza pelo fato de que ele esteve lá, é o fundador da igreja, mas também agora, lembre que essa carta foi escrita cerca de uns 10 anos depois que Paulo esteve em Filipos, mas agora Paulo tinha recebido informações de Epafrodito, um dos líderes da igreja, que o havia visitado na prisão. Paulo estava na prisão quando recebe essa visita e quando escreve essa carta. E Epafrodito tinha dito a Paulo que a igreja estava em um estado muito bom, que a igreja vivia um momento de grande vivacidade espiritual. Paulo diz aqui, a partir do verso 1 do capítulo 2, portanto, conforme Epafrodito me disse, se existe como ele falou, e aí ele menciona algumas virtudes, que vocês se exortam, se animam em Cristo, que vocês se consolam em amor, em meio às tribulações, que vocês têm comunhão no Espírito, ou seja, produzida pelo Espírito Santo, que vocês têm compaixão uns pelos outros como um sentimento interno que parte do coração, se é verdade tudo isso que Epafrodito me disse a respeito de vocês. E aí vem o ponto de Paulo no verso 2. Então completem a minha alegria, indo um pouquinho mais adiante. Se é assim como Epafrodito me disse, que vocês são uma igreja cheia de exortação, consolo, comunhão, compaixão e amor uns pelos outros, eu estou feliz. Mas eu quero ficar mais feliz ainda, eu quero que minha alegria seja completa. E para isso vocês precisam ir um passo mais adiante. E esse passo era a unidade deles. Se isso acontecesse, se eles fossem unidos e estivessem em acordo e harmonia entre eles, isso faria o apóstolo Paulo muito feliz. Como ele diz aí no verso 2, completem a minha alegria. Eu já estou alegre com as boas notícias sobre vocês, mas façam com que eu fique mais alegre ainda. Completem a minha alegria.
Paulo sabia que havia brigas e discussões entre eles. Havia líderes lutando por espaço, prestígio, poder. Ele menciona duas mulheres no capítulo 4, verso 2, uma chamada Evódia e outra chamada Sintique, que ele reconhece que eram trabalhadoras na obra de Deus, mas que estavam em desacordo, provocando talvez partidarismo dentro da igreja. Era necessário, então, que a igreja avançasse mais um ponto. Já tinha muita coisa boa, mas ainda não era suficiente. Eles precisavam avançar mais um ponto no caminho da santidade. Paulo, então, pede, no verso 2, que haja harmonia entre eles. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. E o que é que significa esse mesmo modo de pensar? São três coisas aqui. Quando ele fala mesmo modo de pensar, ele não está dizendo que os filipenses deveriam todos pensar exatamente igual sobre todas as coisas, porque isso não é possível numa igreja. O que ele quer dizer é que eles deveriam querer e desejar a mesma coisa, ter o mesmo objetivo, a ponto de se unirem naquilo que é essencial, trabalhando as diferenças que havia entre eles, que eles tivessem, então, o mesmo modo de pensar. Segundo, que eles tivessem o mesmo amor uns pelos outros, como está ainda no verso 2. Ou seja, que eles estivessem dispostos a amar e ser amados, e que isso não fosse feito somente por uma parte dos membros da igreja, mas por toda a igreja. E terceiro, que eles fossem unidos de alma e de mente, que houvesse uma união da alma e da mente deles, que houvesse harmonia entre eles com relação à pregação do Evangelho, defesa do Evangelho, enfim, para que a igreja se mostrasse unida diante de tanta dificuldade. Siga o raciocínio do apóstolo Paulo. Eu ouvi dizer que existe comunhão, que existe amor, que existe compaixão entre vocês. Eu estou muito alegre, mas eu quero ficar mais alegre ainda. Complete a minha alegria, vivendo juntos, tendo o mesmo pensamento, sentindo a mesma coisa, caminhando juntos com o mesmo objetivo. Paulo, então, faz esse profundo apelo para a união. Em seguida, ele diz, nos versos 3 a 4, que eles não fossem arrogantes e egoístas, porque é isso que está na raiz das divisões e das discórdias. E ele pede três atitudes a partir do verso 3. Primeiro, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Está logo aí no início do verso 3, você pode conferir. Interesse pessoal seria fazer coisas em busca daquilo que lhe interessa. Você querer só aquilo que lhe interessa. Isso se chama partidarismo ou ambição egoísta. Paulo diz, não faça nada por interesse pessoal e nem por vaidade. Vaidade aqui significa fazer alguma coisa buscando aparecer e assim ganhar os elogios de outras pessoas. Infelizmente, essas motivações estão por detrás de muita desunião, de muita briga e de muito conflito que tem nas igrejas. As pessoas fazendo as coisas pelos seus interesses pessoais ou por vaidade. Que também, Paulo diz, que vocês considerem os outros superiores a si mesmos. Veja aí o final do verso 3. Considerando os outros superiores a si mesmo. Ou seja, em vez de você se julgar superior aos outros, ou melhor do que os outros, você faz exatamente o contrário. Você considera que eles são superiores a você, que eles são melhores do que você, mais capazes do que você, eles vivem uma vida muito superior à sua, espiritualmente falando, e não faça comparações desfavoráveis, como as pessoas costumam fazer, destacando as fraquezas e os defeitos das outras pessoas. E que cada um tenha em vista, principalmente, o interesse dos outros, verso 4. Não tenha em vista somente os seus interesses, mas também os dos outros, ou seja, que seu alvo seja o bem dos outros e não o seu, e que você se dedique a promover o bem dos irmãos. Que exortações fortes, não é? Radicais. Vamos seguir aqui a linha do pensamento do apóstolo Paulo. Eu ouvi dizer que vocês estão vivendo uma vida de igreja maravilhosa, né? Vocês são um modelo de igreja. Tem amor, tem comunhão, tem fraternidade, tem compaixão. Eu estou feliz com isso, mas eu quero que vocês vão um passo mais além. Eu quero duas coisas de vocês. Primeiro, que vocês estejam unidos no mesmo parecer, na mesma mente, no mesmo coração, lutando juntos pelo Evangelho. E segundo, que vocês não façam nada pelos motivos errados.
interesses egoístas, interesses próprios, por vaidade, se considerando superiores às outras pessoas. Na verdade, busque o interesse dos outros e sempre pense que os outros são superiores a você. Essa é a exortação que o apóstolo Paulo faz aqui. É evidente que, para que tudo isso acontecesse, eles precisavam se humilhar diante de Deus, não é verdade? Porque está óbvio, pelo que Paulo está dizendo aqui, que a raiz daquela atitude de desunião na igreja de Filipos era exatamente a arrogância, a vaidade, a presunção, o egoísmo. Então, para que houvesse unidade, para que houvesse harmonia, para que houvesse consenso na igreja, era preciso que eles se humilhassem, renunciassem a si mesmos e buscassem o exemplo e buscassem o bem dos outros. E é aqui que entra o exemplo de Cristo Jesus, do verso 5 até o verso 11, numa das passagens mais conhecidas da Bíblia. Que Paulo introduz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Quando a gente lê isso aqui, especialmente na língua original, dá para ver que se trata de uma composição muito bem elaborada. Ela tem duas partes. Os primeiros 3 versículos celebram a humilhação de Cristo. Os versos 6, 7 e 8 falam de como Cristo se humilhou por amor aos outros. A segunda parte também tem 3 versículos e celebram a exaltação de Cristo, do verso 9 até o verso 11. A maneira como essa passagem foi composta é tão bem elaborada e intencional que muitos estudiosos, quase que a absoluta maioria deles, afirma que isso aqui se trata de uma composição ou de um hino cristão que provavelmente já existia antes do apóstolo Paulo. Paulo está usando aqui, talvez com algumas modificações, ou foi um hino que o próprio Paulo compôs para falar de Cristo, da sua humilhação e da sua exaltação. Essa passagem ela tem despertado muitas controvérsias entre os estudiosos, mesmo que o alvo de Paulo não tenha sido, de forma nenhuma, provocar controvérsias, mas encorajar os crentes de Filipos a serem humildes como Cristo foi e assim cessar as disputas entre eles. Por isso Paulo usa esse hino cristão, o que inclusive mostra que os primeiros cristãos não cantavam somente os salmos, eles cantavam os salmos, mas eles também compunham hinos em homenagem à pessoa do Senhor Jesus Cristo, celebrando, adorando e servindo ao Senhor Jesus. E eu quero então agora ver com vocês esse hino cristão dos mais antigos que nós temos, onde a pessoa de Cristo é central. Os 3 primeiros versículos falando a respeito da sua humilhação em nosso benefício. E nós vamos aí, primeiro, ver a ordem do apóstolo Paulo nos versos 5 e 6, que eles devem ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, quando Paulo diz assim, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar de Cristo, ele quer dizer que vocês tenham a mesma atitude que Cristo teve com respeito aos seus direitos. Cristo já existia eternamente como Deus, diz o apóstolo Paulo no verso 6. Ele existindo na forma de Deus. A expressão forma aqui não indica apenas a forma externa, mas indica a natureza e a essência do ser de Deus. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, já traduziu assim: ele tinha a natureza de Deus. E como também a manifestação dessa natureza, a sua manifestação externa, em brilho, glória e majestade, que aí pode ser chamado de forma, mas a forma é derivada diretamente da natureza de Deus. Então, quando Paulo diz que Cristo existia, que ele existia na forma de Deus, ele está dizendo que Cristo é pré-existente, que ele já existia como Deus desde toda a eternidade, desfrutando da glória de ser um com Deus. O plano da salvação que foi elaborado pelo Pai exigia que Cristo assumisse uma natureza humana real para que ele pudesse morrer pelo seu povo. E isso era algo que ele teria de fazer voluntariamente.
Então, ele não considerou ser igual a Deus, ou ser Deus, como algo a ser retido a qualquer custo, como diz aqui o apóstolo Paulo. Alguma coisa a que ele deveria se apegar e não largar de maneira nenhuma, não abrir mão, continuar com sua glória e seu privilégio. Qual foi a atitude de Cristo? Ele é Deus, ele subsistia como Deus, na forma de Deus, igual a Deus, pré-existente, Deus de Deus, da mesma natureza de Deus. Entretanto, ele não considerou isso como sendo algo a que ele devia se apegar, reter e jamais, de alguma forma, abrir mão dos seus privilégios e da sua glória. A atitude dele está aí a partir do verso 7. São 4 atitudes que Paulo enumera aqui. A atitude de Cristo diante da vontade do Pai, referente à salvação do seu povo. Primeiro, ele se esvaziou, no verso 7. Pelo contrário, ou seja, em vez de se agarrar à sua natureza divina, a glória da sua natureza divina, a glória da sua postura, da sua posição como Deus, ele se esvaziou. Claro que não da sua divindade. Cristo nunca deixou de ser Deus, mesmo no seu estado de encarnação. Ele não se esvaziou dos seus atributos como eternidade, infinitude, onipotência, mas ele se esvazia da sua glória, ele abre mão da sua glória, da sua posição. Paulo diz, em segundo lugar, que ele assume a postura de servo, está aí no verso 7. Significa, note que ele diz assim, ele assume uma forma de servo. A palavra forma aqui de servo é a mesma palavra que está no verso anterior, forma de Deus. Se referindo à natureza de servo, né, natureza real. Ele de fato se tornou como um escravo, ele se submeteu à vontade do Pai. Ele tomou a posição de obediência como um servo, como um escravo toma diante do seu Senhor. Terceiro, em obediência ao Pai, ele assume uma natureza humana, ainda no verso 7, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Quando ele diz semelhante aos seres humanos, não quer dizer que ele apenas parecia homem, mas que ele era exatamente um homem, da mesma forma que ele era exatamente Deus. E é nisso que consiste o esvaziamento de Cristo. Não que ele deixou de ser Deus, só que agora ele se torna homem também. Ele não se transforma em humano, mas ele adiciona à sua natureza divina uma natureza plenamente humana. Na encarnação, Jesus Cristo assume uma natureza humana verdadeira, embora sem pecado, mancha ou corrupção. E ao fazer isso, ele se autolimita. Ele passa a sofrer as dores, as necessidades, os sentimentos e as tentações dos homens. E isso era necessário para que ele pudesse nos representar, para que ele pudesse, como parte da nossa raça, sofrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados e pagar a nossa culpa. Em quarto lugar, Paulo diz aí no verso 28 que ele se humilhou. Ele se humilhou. E em que sentido ele se humilhou? A explicação está nos versos seguintes. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É nesse sentido que ele se humilhou. Ele se tornou obediente à vontade do Pai, obedeceu ao Pai, ainda que isso lhe custasse experimentar a morte. Ele que é Deus, ele que preexiste como Deus, ele que sempre existiu, ele se esvazia das suas prerrogativas, da sua glória, assume a natureza humana e obedece ao plano de salvação idealizado pelo Pai, em que ele vai obedecer até a ponto de morrer. Seu alvo sempre foi atender o desejo do Pai, ainda que isso lhe custasse experimentar a morte como um ser humano pecador. Mas não qualquer morte, o apóstolo Paulo destaca aqui, morte de cruz. A morte de cruz era a maneira de morrer mais dolorosa e vergonhosa daquela época. Um filósofo e político romano chamado Cícero, 100 anos antes do apóstolo Paulo, já tinha escrito: a cruz é a mais cruel e repugnante forma de morte. E Sêneca, um filósofo contemporâneo do apóstolo Paulo, havia dito: qualquer condenado à morte prefere morrer antes de ser pregado à cruz. Antes de ser pregado à cruz. E é exatamente esse tipo de morte que Cristo aceitou sofrer. Ele
sendo Deus, subsistindo na forma de Deus, sendo igual a Deus, com toda a glória da majestade e da divindade, ele abre mão dos seus direitos, abre mão das suas prerrogativas, se esvazia, se autolimita, adiciona ao seu ser uma natureza humana, e nessa natureza ele experimenta a dor mais excruciante que alguém e uma morte mais vergonhosa que alguém poderia experimentar na sua época, e tudo isso por amor de nós, e tudo isso para nos redimir do pecado, tudo isso para nos livrar da nossa condenação. O argumento, então, de Paulo para com os filipenses é esse: Cristo se esvaziou e se humilhou visando o interesse de outros. Ele não se apegou aos seus direitos, mas renunciou por amor a outros. Ele abriu mão da sua glória para salvar pecadores como vocês e como eu. Portanto, ajam da mesma maneira. Ajam da mesma maneira. Não considerem vocês superiores aos outros, mas se considerem como servos dos outros. Não busquem os seus interesses, mas busquem os interesses dos outros. É assim que a humilhação de Cristo é colocada como exemplo. Mas o hino não para aqui. Nos versos 9 a 11, celebra então a recompensa da humildade obediente de Cristo. A recompensa que o Pai deu ao Filho é o resultado direto dele ter se esvaziado e obedecido até a morte. Porque veja como começa o verso 11. Por isso, ou seja, por ele ter feito todas estas coisas, se esvaziado, ter se humilhado, ter assumido a forma humana, ter sido obediente até a morte, morte de cruz, por tudo isso, então, Deus lhe dá 3 recompensas. A primeira delas está no verso 9. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Ou seja, Deus não somente o ressuscitou de entre os mortos, depois que ele sofre a morte de cruz, no terceiro dia, Deus o traz de volta à vida. Mas não somente isso, Deus o eleva a uma posição de honra, na verdade, ao lugar da mais alta honra. Deus lhe dá a posição mais elevada em todo o universo. É isso que significa, Deus o exaltou sobremaneira. Deus lhe deu a posição mais elevada de todo o universo, a posição de maior honra em todo o mundo de Deus. Segunda coisa, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Final do verso 9, o apóstolo Paulo diz aí com muita clareza, trata-se do nome Senhor, palavra grega Kyrios. Ele passa a ser chamado de Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Para vocês entenderem o poder desse nome, essa palavra Senhor, Kyrios no grego, é a tradução que a versão grega do Antigo Testamento consistentemente faz para a palavra hebraica Yahweh, que é o tetragrama divino, é o nome de Deus. O nome de Deus do Antigo Testamento é Yahweh. Quando a Septuaginta traduziu do hebraico para o grego, traduziu Yahweh como Kyrios, como Senhor. E é esse nome que Paulo diz que Deus deu a Jesus Cristo. Deus lhe deu o nome de Senhor. A palavra Cristo significa ungido, Messias, e a palavra Jesus vem da raiz hebraica que significa Yahvé, salva. Esse é o nome que está acima de todos os nomes dos seres vivos criados por Deus, anjos, animais, sobre toda a natureza, sobre esse cosmo imensurável. É isso que Deus lhe deu após ele ter se humilhado, se esvaziado e ter sido obediente até a morte e morte de cruz. Deus o ressuscita, Deus o coloca na posição mais elevada do universo e Deus lhe dá o nome de Kyrios, de Senhor, aquele que está acima de tudo e de todos. E aí vem a terceira recompensa que está no verso 10, são todas interligadas. Não é? No verso 10, Paulo diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui, Paulo está citando o profeta Isaías, no capítulo 45, verso 23, onde Yahweh, o Deus de Israel, diz assim, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Paulo pega essa passagem de Isaías, onde Deus diz, um dia todo mundo vai se dobrar diante de mim, todo joelho vai se curvar diante de mim e toda língua vai professar o meu nome. Paulo pega essa passagem que é aplicada a Deus no Antigo Testamento e ele aplica
a Jesus Cristo, para que ao nome de Jesus todo mundo se dobre diante dele. Paulo aqui deixa claro, né, que ele cria que Jesus Cristo de fato era Yahweh, que ele era Deus encarnado, Deus entre nós, e que um dia, e Paulo tem aqui em mente o dia do juízo, quando Jesus Cristo vier em glória, poder e majestade, todos se dobrarão diante dele. Ele faz aqui, ele diz assim: todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui é uma expressão para dizer todos os seres morais vivos, céus, referência aos anjos que não caíram, os anjos eleitos, os anjos santos, terra, toda a humanidade, debaixo da terra, talvez uma referência aos anjos caídos, né? Naquela época pensava-se que o Hades estava embaixo da terra, e os homens perdidos lá também. Talvez não devíamos forçar muito essa classificação, porque a expressão quer dizer simplesmente todos os seres vivos se dobrarão diante de Cristo e confessarão que Ele é Senhor. Os anjos eleitos, os anjos caídos, os homens eleitos, os réprobos, perdidos, toda a criação, o cosmos, confessarão que Jesus Cristo é Senhor, até mesmo aqueles que o rejeitaram e crucificaram. Muitos farão isso naquele dia voluntariamente, com grande alegria, com grande exultação. Nós aqui já agora declaramos com toda a alegria do nosso coração: Jesus Cristo é Senhor, e quando Ele vier em glória, nós nos ajoelharemos diante dEle e também com o coração cheio de gozo e alegria diremos: Tu és o Senhor dos céus e da terra. Também os ímpios, também os incrédulos, também os ateus, os inimigos do Evangelho, eles se dobrarão diante de Jesus Cristo e, cheios de horror, cheios de terror, cheios de vergonha, eles também dirão: sim, Tu és Senhor, sim, Tu és Senhor. E tudo isso, Paulo diz, acontece para a glória de Deus. Final do verso 11, que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque no final, esse é o alvo de todas as coisas, a glória de Deus Pai. Por esse motivo que Cristo não se apegou ao fato de que Ele era Deus. Por isso que Ele renunciou aos seus privilégios. Por isso que Ele se esvaziou da sua glória. Por isso que Ele adicionou a si uma natureza humana, na qual Ele podia sofrer e morrer pelos queridos, eleitos, amados de Deus antes da fundação do mundo, para que Ele pudesse ressuscitar, para que Ele pudesse ser exaltado como Senhor de tudo e de todos, para que diante dEle todos se dobrem no dia, naquele grande dia, porque tudo isso no final vai trazer glória para o Pai. Essa é a resposta que a gente dá à pergunta: por que Deus criou o mundo? Por que Deus fez esse plano? Por que Ele colocou o homem no jardim? Por que deu um teste ao homem se sabia que o homem ia pecar? Porque na sabedoria de Deus, na sua grande autoridade e poder, Ele sabia que no final tudo isso iria redundar em glória para o seu nome. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Resumindo, Filipenses, vocês já são uma igreja maravilhosa, tem muito amor, tem muita comunhão, muito consolo, mas vocês precisam ser unidos. Então, estejam unidos de pensamento, de mente, com o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Não façam nada por vanglória, não fiquem buscando os interesses de vocês, porque isso só dá briga, lutar pelo espaço, lutar por poder, por liderança, por prestígio. Não. Mas tenham em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, porque Ele mesmo sendo Deus, Ele não achou que isso era alguma coisa a qual se deveria apegar a ponto de dizer assim: eu não vou deixar o meu patamar divino, o meu privilégio de ser Deus para me rebaixar a alguma coisa menor. Não, Ele esvaziou-se da sua glória, nunca da sua divindade nem dos seus atributos, esvaziou-se da sua glória. Tornou-se obediente à vontade do Pai, se humilhou, adicionou a natureza humana, e nessa natureza humana Ele sofreu a contradição dos pecadores, Ele foi tentado, passou fome, foi esbofeteado, torturado, finalmente morreu a morte mais vergonhosa daquela época. Sejam como Cristo, diz o apóstolo Paulo, não busquem o interesse de vocês, e no final
vocês receberão a recompensa, porque também Deus recompensou a Cristo Jesus. Deus o levantou de entre os mortos, Deus o exaltou à posição mais gloriosa do universo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Senhor Jesus Cristo. E a própria menção desse nome, um dia, todo o universo vai se dobrar diante dele e confessar que ele é Senhor. E assim o Pai vai receber glória. Dessa maneira, o apóstolo Paulo encoraja a igreja dos Filipenses a viver em união, em harmonia e unidade. O que é que essa passagem, queridos, terminando, nos ensina a respeito do Senhor Jesus Cristo e quais implicações para nós? Primeiro, ela ensina que Ele é verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Ele é pré-existente, Ele não foi criado. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Segundo, que Ele se tornou um homem de verdade, verdadeiro homem. Não era aparência, como queriam alguns gnósticos no primeiro século, mas Ele era real, sem se esvaziar de sua plena divindade ao mesmo tempo. E Ele permanece Deus homem para todo sempre. Eu sei que isso é uma coisa sobre a qual os evangélicos pensam um pouco, mas o Senhor Jesus Cristo, hoje, Ele continua com a mesma natureza humana que Ele adquiriu, que Ele tomou para si na encarnação no ventre da Virgem Maria, só que, é claro, glorificada e exaltada depois da sua ressurreição. Mas Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O que é que isso representa para nós? Que nós temos um de nós assentado na posição mais alta do universo, que nós temos um de nós sentado à direita de Deus, que intercede por nós, que nos compreende, e é o nosso mediador, o único mediador entre nós e Deus. Ele está sentado nessa posição mais alta e honrosa para ser nosso Salvador, Redentor e o nosso Senhor, e também o nosso modelo e o nosso exemplo. Eu termino com algumas aplicações práticas. A primeira delas é para os pastores e líderes que porventura estejam me seguindo, eu, pastores com ele. Queridos, não busquemos poder, prestígio, elogios e os nossos interesses. É tão fácil a gente fazer isso na posição de liderança espiritual, de líder espiritual. A gente usa uma capa de santidade, uma capa de cristandade, de espiritualidade, mas no íntimo do nosso coração, a motivação é o nosso interesse próprio, é a nossa vaidade, é a busca de elogios, é a busca de números, de seguidores, de likes nas nossas publicações, nos nossos canais. Não devemos fazer absolutamente nada a não ser movidos pela glória de Deus. Queridos, vamos servir ao rebanho que Deus colocou sob o nosso pastoreio. Para isso é necessário que a gente se esvazie, que a gente busque o que é dos outros, busque o interesse do rebanho, em vez de pensar o que é que eu posso arrancar desse rebanho. Ensinemos também aqueles que Deus nos confiou a viver em amor e concórdia, ensinando a palavra de Deus, a sã doutrina, falando a respeito do Senhor Jesus, trazendo sempre o exemplo do Senhor Jesus diante deles. Para todos nós, terminando, eu queria trazer essa aplicação. Eu destaco aqui o ponto central da humilhação de Cristo. Por que é que Ele fez tudo isso? Por que é que Ele se esvaziou, se humilhou, assumiu forma humana e morreu numa cruz? A resposta é, Ele foi obediente. Ele queria obedecer ao Pai. Uma certa feita, de acordo com o Evangelho de João, ele disse que a comida dele, a bebida dele, era fazer a vontade daquele que o enviou. Ou seja, era o desejo mais profundo do seu coração, o desejo mais intenso da sua alma, agradar ao Pai, fazer a vontade do Pai. Se a gente fizer isso, nós estaremos em curso de colisão com o mundo. Nós encontraremos dificuldades, nós encontraremos adversidades. No momento que nós estamos vivendo agora, por exemplo, se nós quisermos obedecer ao Pai, viver a vida cristã na sua plenitude, como igreja, nós certamente teremos oposição, teremos adversários, o mundo se levanta, o mundo vem contra nós, e esse é o momento que vai separar aqueles que realmente querem obedecer a Deus até a morte de cruz, ou aqueles que vão preferir não abrir mão do seu conforto, abrir mão dos seus privilégios, fazer algum tipo de acordo, algum tipo de concordata, simplesmente para não serem perseguidos por amor e pelo nome de Cristo Jesus.
Que Deus nos conceda graça para sermos como o nosso Salvador, que não hesitou em enfrentar a cruz por obediência ao Pai. Ele vive em nós pelo seu Espírito e que haja em nós a mesma mente, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Dá-nos, ó Deus, essa mesma atitude, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos cheios do Espírito de Cristo, para que nós possamos não temer os homens, não temer absolutamente nada, para que nossa única paixão nesse mundo seja fazer a Tua vontade e Te agradar. Purifica o nosso coração das intenções impuras, sutis, que se escondem lá no mais profundo da nossa alma e que nem sempre nós conseguimos ver. Pela luz do Teu Espírito Santo, brilha em nosso coração, para que a erva daninha do egoísmo, da vaidade, da arrogância seja arrancada. Oramos pela Tua igreja, a Tua igreja no Brasil. Tem misericórdia daqueles que caíram na armadilha dos adversários e que hoje se veem lutando com as mesmas armas, xingando, insultando, provocando. Mostra-nos, Senhor, que nossa luta não é com as armas carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.